São 15h45 agora no horário de Brasília. Você está com a Rádio Justiça, o programa é o Justiça na Tarde. Muito obrigado pela sua sintonia. Pois bem, nossa produção já faz aqui o contato com o Dr. Fernando Pérez, que é advogado especializado no direito digital. O assunto que nós vamos conversar com o nosso convidado, o Dr. Fernando Pérez, é justamente sobre o Pix. A partir de hoje, como nós já aqui trouxemos, as transferências e pagamentos feitos por pessoas físicas entre 20 horas e as 6 da manhã terão limite de R$1.000. A medida foi aprovada pelo Banco Central em setembro com o objetivo de coibir os casos de fraudes, sequestros e roubos noturnos. Mas, afinal de contas, quando o correntista é sequestrado e obrigado a fazer a transferência através do Pix, o prejuízo fica para o correntista ou o banco pode ser acionado justamente para que este valor que foi sacado de forma fraudulenta seja reposto? É o assunto, então, que nós vamos abordar com o nosso convidado, doutor Fernando. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Justiça na Tarde, da Rádio Justiça. E muito obrigado pela atenção, doutor Fernando. Eu que agradeço, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com todos vocês e justamente para falar sobre um assunto que é extremamente importante para todos nós. Então vamos começar direto ao ponto, doutor Fernando Pérez, essa questão, né? O Pix, já que a partir de 8 da noite, hoje entra em vigor essa nova regra, ou seja, para que não fique o valor todo ali liberado, caso o correntista seja ou tenha a infelicidade de ser sequestrado e obrigado a fazer aí as transferências. R$1.000 é o máximo que pode acontecer de 8 da noite até 6 da manhã. Caso esse valor seja, portanto, transferido, para quem fica o prejuízo, doutor Fernando? Olha, de fato, essa é uma discussão muito importante, porque desde o início, né, do Pix, lá no ano passado, muitas alterações têm sido feitas e sempre, né, procurando com foco em proteger cada vez mais o usuário. E desde então, os criminosos eles viram que o Pix era uma grande oportunidade, porque uma das características principais do Pix é justamente o caráter instantâneo das transferências, ou seja, se ele aplicasse algum golpe, se ele forçasse a vítima a fazer a transferência, ele já tinha acesso a esse dinheiro e conseguiria transferir para outras contas e até mesmo sacar em algum momento, dependendo do horário, dependendo da condição. Acontece que, por enquanto, nas condições que nós temos, o prejuízo ele vai para a vítima. Ou seja, são diversas situações onde assim, a vítima, se ela é forçada, e tem criminosos que inclusive levam até maquininha para passar o cartão de crédito, né? E sabem e acabam forçando muitas vezes a transferência do Pix. Há casos, por exemplo, que a vítima ela perde o celular e o criminoso consegue acessar da mesma maneira. Por enquanto, esse prejuízo ele fica com a vítima. Ou seja, ela acaba tendo que arcar com todas as questões, e essas alterações do Pix, elas tentam, então, minimizar eventuais perdas, eventuais prejuízos que a vítima ela possa ter. Mas essa dinâmica, né, de ficar o prejuízo com a vítima, se sustenta numa ação num tribunal em busca, portanto, de reparos, doutor? Olha, acontece que, assim, cada caso é um caso e nós temos que analisar, por exemplo, se houve em algum momento, por exemplo, uma falha de segurança do banco, da instituição financeira que fez a mediação, ou seja, que emitiu, que fez a transferência, ou que recebeu esses valores. Ou seja, se por um acaso, em algum momento, for identificado que a vítima ela caiu um golpe porque a instituição financeira ela foi negligente, como, por exemplo, no repasse de informações adequadas sobre segurança, ou quando há casos de vazamentos de dados, por exemplo, como nós, de fato, identificamos na semana passada, quase 400 mil dados de usuários de Pix foram vazados na internet, e isso foi confirmado pelo Banco Central. Ou seja, se por um acaso for identificada uma negligência, uma falha na prestação de serviços, uma falha na segurança da instituição financeira, de fato a vítima ela pode recorrer e buscar uma reparação, tanto na esfera material quanto na moral também. Mas tem que haver, então, uma clara identificação de responsabilidade de terceiro. Se por um acaso a vítima ela foi enganada através de uma prática de estelionato, né, através da prática de fraude, se ela foi enganada e foi feita essa transferência. Como, por exemplo, existem casos de
né, de fato, a um roubo quando o criminoso ele força, ele fez fisicamente, presencialmente a vítima a fazer essa transferência, são casos que talvez não haja uma responsabilidade de terceiros. Agora, se houve vazamento de dados, como nós falamos, se houve uma negligência na segurança, a instituição, a empresa, ela pode ser responsabilizada por isso, sim. No caso do vazamento que o senhor se refere, foi justamente como o senhor pontuou, foi na semana passada no Banco do Estado de Sergipe, onde cerca de 400 mil dados, o pessoal disse que na justificativa do próprio Banco Central, esses dados seriam, no caso aí, os números de telefones de pessoas que receberam, portanto, o Pix, que não teria problema algum, que não interferiria, enfim, mas o fato é que os dados, de certa forma, foram levados. Mas a questão que gostaria de avançar com o senhor é a seguinte: essa nova regra do Banco Central, ou seja, R$ 1.000 no período de 8 da noite às 6 da manhã. Suponhamos que a pessoa, então, fique à mercê do assaltante trancado, exatamente, durante toda a madrugada, no porta-mala de um carro, ou então em algum local onde não pode realmente sair, e sofre, portanto, aí esse tipo de agressão física. Como é que fica também essa questão? Esse não seria um assunto que deveria ser resolvido com a polícia? Porque me parece que o Banco Central está tentando, de alguma forma, encontrar uma solução para essa questão, doutor Fernando. De fato, assim, um sentimento sincero que eu tenho, assim, que o Pix ele foi lançado numa pressa muito grande, sem ser observados alguns pontos importantes de segurança, e agora a gente está correndo atrás para tentar minimizar os impactos de questões que já acontecem, de pontos que já aconteceram. Nós estamos tentando tapar algumas deficiências de problemas que nós já identificamos. E de fato, assim, é uma preocupação muito grande. Veja só o quão drástico, né, o quanto preocupante é eu pensar que talvez um criminoso, um sequestrador, ele vai reter a vítima por algumas horas, ou talvez, né, por um período muito maior, somente para tentar fazer essa transferência com valores maiores, né? Assim, essas medidas, elas não vão, de fato, resolver o nosso problema. Existe casos da justiça, existem casos de legislação, existem questões de segurança técnica e questões da polícia. De fato, são vários pontos que eles têm que ser analisados em conjunto. Porque, assim, o usuário, ele vai ter oportunidade também, ele vai ter oportunidade de poder limitar, de zerar o limite para fazer a transferência de Pix, ou seja, determinar que nenhum valor seja realizado em dado momento, ou que ele, por exemplo, que ele determine somente a algumas pessoas, a alguns destinatários, um valor diferenciado nesse tipo de transação. Mas eu temo, na verdade, na prática, esquecendo um pouquinho a questão técnica digital e a segurança da norma, da lei em si, de que o criminoso, por exemplo, ele não acredite na vítima quando ela tiver um limite de transferência e agrida, ou seja, parta para consequências irreparáveis, irreversíveis. Então, essas medidas de segurança, elas precisam ser mais práticas e mais claras também. Como, por exemplo, esse caráter instantâneo da transferência do Pix, que também pode ser regulado pelo usuário, ou seja, ele pode postergar, ele pode adiar a transferência desses valores por 30 ou 60 minutos, para justamente ter mais tempo para ponderar, para averiguar, para confirmar a veracidade dessa transação, se ele tiver alguma dúvida, né? Ou seja, são pontos, todos eles importantes, e além disso, eu acredito fielmente que uma educação mais clara, mais atenciosa e cuidadosa ao usuário irá evitar uma quantidade maior ainda, irá evitar que esse problema ele cresça de forma que a gente perca o controle. Os usuários do Pix, não só do Pix, mas todo tipo de transferência, de internet banking, usuários de uma forma geral, como todos nós somos, nós precisamos ter mais conhecimento também dessas ferramentas. Não basta lançá-las, não basta a gente dizer que nós podemos fazer esse tipo de configuração, se o usuário, ele de fato, ele não acreditar que isso vai valer a pena, ele não acreditar que isso vai trazer algum benefício na segurança dele, ou mesmo se ele não souber fazer isso. Porque mesmo com essas medidas, é certo que muitas pessoas elas se tornarão vítimas e vão dizer ainda que não sabiam, ou seja, que não tinham consciência de que poderiam ter tomado essas providências. No que se relaciona à segurança na internet, é sempre assim, nós temos várias ferramentas de segurança, mas precisamos saber usá-las. Então, em conjunto com essas alterações no
frequência de PIX que devem ser realizadas, ou seja, não é porque é tarde que não devem ser feitas, mas a educação do usuário é extremamente importante. Eu discordo sobre o posicionamento quando diz que esses dados vazados não trazem uma insegurança, uma agressão à privacidade, né, à intimidade, até mesmo à segurança financeira dos usuários, porque a partir do momento que criminosos têm acesso a essas informações, eles podem enganar. Se eu souber que determinada pessoa com número de telefone tem um número Pix, ele pode tentar aplicar um golpe nessa pessoa. Por isso, todo cuidado é pouco, mas a educação digital, a nossa educação no uso dessas ferramentas é extremamente importante e eu acredito que isso é que vai trazer diferença. Nós temos 2 minutos ainda de programa, doutor Fernando. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: Pix não é uma invenção nacional, não é uma invenção brasileira. Estamos trazendo realmente uma questão que já acontece em outros países. Nesses outros países que, de certa forma, são pioneiros no lançamento desse tipo de ferramenta, eles não têm um grau de segurança maior nessa questão que o Brasil poderia estar também empregando? Justamente, assim, a euforia em poder lançar o sistema e de todos nós de utilizar, acaba fazendo com que nós esqueçamos um pouco de vários itens, várias questões de segurança que devem ser analisadas. Quando um sistema de transferência de valores, ou um sistema de aprovação de crédito, de aprovação de compra na internet, ele trabalha com pontuação. Ou seja, diversos fatores, eles vão permitir ou não permitir que uma transação seja realizada. Por exemplo, quem faz compras no cartão de crédito precisa preencher diversas situações. Se essas informações não estão corretas, o sistema ele vai considerar que há uma suspeita pequena, média ou grande, e o conjunto de eventuais acertos ou falhas vai permitir que uma compra de cartão de crédito, por exemplo, seja aprovada ou seja negada. No caso do Pix, essa mesma prática de segurança poderia ser aplicada. Como, por exemplo, uma conta recém-criada, às vezes alguns minutos ou algumas horas, que já faz uma movimentação grande de valores, poderia criar um sinal de alerta, né? Ou seja, uma conta que não tenha informações que sejam fidedignas ou completas, por exemplo, elas poderiam ser assinaladas e essa transação ela ser apontada como suspeita e ser retardada por algum momento até que haja uma verificação de segurança, por exemplo. Então, os níveis, os softwares, os sistemas de segurança que buscam combater a fraude, eles analisam várias informações. Então, esse caráter instantâneo do Pix, como que nós comentamos, é algo que pode se tornar muito perigoso, porque se o criminoso ele sabe que ele tem acesso quase que imediato a esses valores, ele vai acabar tomando várias medidas de reverter a prática desse crime, bloquear essa conta, reaver o valor, acaba se tornando cada vez mais difícil. Por isso que não basta somente a nossa educação, não basta uma legislação fortalecida, sólida sobre essas questões, se nós não nos atentarmos a práticas antifraude, a práticas, né, que vão evitar os golpes no uso do Pix e de todos os outros tipos de transações financeiras. Com certeza nós vamos voltar ao assunto, o evidente, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, para que possamos avançar ainda mais, tá bom, doutor Fernando? Que todos nós possamos utilizar a internet, utilizar o Pix e todas as outras ferramentas da forma mais correta e segura e que tenham sempre sucesso. Muito obrigado. Um abraço para o senhor. Dr. Fernando Pérez é advogado especializado no direito digital. 15h59. Vem aí a edição da hora, edição das 16 com a Ana Carla Mourão. Justiça na Tarde, volta em seguida. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde.